Se você busca se desenvolver, melhorar nas suas aulas de balé, fica até o final desse vídeo para a gente bater um papinho mais descontraído sobre evolução no balé. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu aproveitei que fiz aula hoje e aproveitei para gravar dois vídeos aqui para o canal. E este vídeo especificamente tem total relação com o que aconteceu na minha aula. E é por isso que me veio essa ideia e compartilhar um pouco aqui com vocês. Eu já gravei um outro vídeo falando sobre evolução no balé, sobre como se desenvolver no balé, coisas que você precisa prestar atenção e pensar sobre isso. Eu vou colocar o vídeo aqui em cima, que é um vídeo com mais detalhes, com mais pontos. Mas aqui eu quero trazer de uma forma reduzida um ponto que ficou extremamente visível na minha aula de hoje, não só para mim, mas para todas as meninas que fazem que fazem essa aula de sábado junto comigo. Eu, como professora de balé, eu tenho um seguinte método de aulas. Independente se é presencial, se é online, eu sempre repito aquela aula mais de uma vez. Então não é difícil que a gente faça a mesma sequência de aulas várias vezes. E aí, obviamente, que vai depender da pessoa, vai depender da turma, vai depender do contexto. Mas desde que eu me conheço por professora de balé, desde as minhas primeiras aulas, até mesmo com as crianças, quando eu dava aulas de baby class, eu já utilizava essa estrutura de repetir movimentos, de repetir sequências, de repetir a aula. Ai, Ju, preguiça de montar aula nova? Não. O buraco é muito mais embaixo. Porque, ó, pensa só comigo. Quando a gente está aprendendo uma aula nova, e aqui aula, quando eu falo aula, eu estou falando das sequências. Então, a sequência de plié, a sequência de battement tendu, a sequência de battement jeté e assim por diante. A gente tem várias sequências que formam uma aula. E quando a gente está aprendendo essas sequências, independente de quantas sejam, não é raro da gente acabar se confundindo, porque é algo novo, é uma sequência nova, é uma combinação de movimentos e de passos que você não tinha conhecimento antes. Não daquela forma, talvez exista até um passo novo, dependendo de como você está fazendo as suas aulas, um passo que você não conheça. Ou, às vezes, a sequência em si é parecida, porque cada professor tem um pouco do seu jeitinho, o seu formato de montar sequências, mas pode ser que mude a música. E uma música diferente vai mudar o ritmo, vai mudar as contagens. Então sempre vai ter alguma coisa que vai mudar quando a gente tem sequências novas. E quando a gente está aprendendo, a gente está utilizando grande parte do nosso cérebro, da nossa atenção, né? Para memorizar o que vem primeiro, o que vem depois, e o que vem na sequência e assim sucessivamente, para que a gente não se perca na sequência. Então, não é que é muito difícil, mas é mais difícil da gente pensar nos detalhes técnicos enquanto está aprendendo uma sequência nova. Ou seja, é mais difícil da gente lembrar que o Batman Tandy ele precisa arrastar pelo chão, esticar o pé e voltar passando pela meia ponta e arrastando novamente, quando a gente está aprendendo uma sequência nova de Batman Tandy. Dois na frente, dois ao lado, um na frente e o braço troca e o braço destroca e gira o corpo. Concorda comigo? Então, esse é um dos motivos que eu sempre repeti sequências, repeti aulas. Porque quando a gente começa a gravar a sequência, quando aquilo fica mais automático e mais fácil de ser reproduzido, quando a gente não precisa pensar no passo, no movimento, no primeiro movimento, no segundo movimento, no terceiro movimento e tentar encaixar essas peças, a gente consegue pensar a técnica. E trazendo uma historinha aqui para vocês, uma historinha verídica, foi exatamente o que aconteceu na minha aula de hoje. O professor que eu faço aula, ele também segue essa mesma ideia. E com esse professor especificamente, a gente faz aula uma vez por semana. Pelo menos eu faço uma aula por semana, somente aos sábados. As outras meninas ainda fazem outras aulas, eu não sei te dizer se acabam repetindo a sequência que foi dada no sábado. Mas enfim, nesse caso, a gente repete a mesma aula várias semanas. Às vezes tem um pequeno ajuste, tem uma pequena modificação com o passar das semanas para ficar levemente mais difícil, mas a ideia geral, o grosso da sequência não tem mudanças.
Isso é muito benéfico para a gente, porque dá para pensar na técnica. A gente tem várias coisas que vão nos auxiliar a melhorar a técnica. Tem o fortalecimento, tem os treinos de alongamento e flexibilidade, né, que a gente chama de treinos complementares. Tem o estudo teórico, no sentido de você sentar e assistir alguns vídeos sobre a técnica, de outros professores explicando. Mas a gente tem que ir lá e tem que fazer. Não tem como eu melhorar a minha técnica de Batman Tandi se eu não executar o Batman Tandi. Fortalecimento, a flexibilidade, o estudo teórico vai ajudar com certeza, e eles são importantes nesse processo, mas isso não exclui o fato de eu precisar executar o movimento em si, entendeu? Então hoje nós fizemos uma aula nova, nós estamos retomando as aulas agora no segundo semestre, fizemos um pequeno recesso de 15 dias e chegamos com uma aula completamente nova. E a gente estava super acostumada com a aula anterior, já com a sequência, falo por mim agora, com a sequência decorada, talvez um braço ou outro que eu particularmente eu ainda me confundo um pouco em relação aos braços, mas estava ali para ser lapidado cada vez mais. Chegar assim com uma aula nova desestabiliza a gente. E isso é muito bom. Eu estou trazendo aqui como algo positivo também. Porque não adianta a gente escolher uma única aula, por exemplo, e fazer essa mesma aula de janeiro a dezembro. Aí não faz sentido, porque você vai gravar a aula, você vai repetir a aula muitas vezes, mas você não tem uma variação do estímulo, que também é importante. Então, o que eu quero trazer aqui é que variar nos estímulos é importante, variar, ter sequências diferentes, ter aulas diferentes é positivo, mas cada coisa no seu tempo. Se você, por exemplo, acaba fazendo aulas online sozinha, é interessante que você pegue a mesma aula e repita essa aula algumas vezes. Quantas vezes é o recomendado? Vai depender da sua frequência. Por exemplo, uma frequência aqui que eu recomendaria, se você faz a mesma aula 2 vezes por semana, por exemplo, terça e quinta, troque de aula cada mês, faça 8 vezes aquela aula, troque para uma próxima aula, faça mais 8 vezes e assim por diante. Se você faz assim como eu, apenas uma vez por semana, aumente esse tempo para 2 meses, ou até mais, dependendo né? De como você está levando, do nível de dificuldade da sua aula, e assim você vai ajustando, porque se desestabilizar é interessante em relação a contagens, a dinâmica, a movimentos, a própria organização das sequências, mas a partir do momento que essa sequência nova estiver aqui, ó, gravada, decorada, a parte técnica vai sair com mais fluidez e a partir daí você consegue desenvolver a técnica proposta naquela sequência de movimentos. E eu sei que aqui tem muita gente que vai falar assim: ah, mas é chato repetir a mesma coisa várias vezes. É, vai ser chato? Não vai ser legal todas as vezes. Vai ter momentos, vai ter certas sequências, talvez, que você fala, puxa, essa sequência, eu odeio essa sequência. Faz parte. Da mesma forma que talvez você goste muito de outras sequências e não queira mais fazer outra. Então, tudo isso faz parte. Mas a repetição, ela é fundamental. Se você está buscando se desenvolver, se aprimorar, lapidar a sua técnica, independente do seu nível, independente do objetivo que você tenha dentro do balé, se apresentar, ou só fazer o balé porque gosta, ou você quer ser uma bailarina profissional, ou você faz o balé por causa de um outro esporte, tanto faz. Você precisa repetir. E faz parte da rotina de qualquer bailarina. Pensa nisso, coloque em prática e você vai perceber o quanto a sua técnica vai se desenvolver a partir do momento que você aplicar esse conceito. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Até!